Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe Léo Chataim, engenheiro de software, e Gabriel Goldmeyer, professor e pesquisador de IA, para uma conversa sobre tecnologia, inteligência artificial e os impactos destas transformações na educação. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente segue aqui na Bet Educar, e agora a gente vai conversar com dois super parceiros do Elefante Letrado, o Léo e o Gabriel. Guris, muito obrigada, posso chamar de guris, né? Obrigada, eles estavam passando aqui, a gente, vem cá, vamos gravar um podcast. Primeiro, quero que vocês se apresentem para as pessoas conhecerem quem são vocês, e aí depois a gente entra no nosso bate-papo. Quem quer se apresentar primeiro? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou apresentar o Léo e ele vai me apresentar. Boa. Não vou perder, porque eu apresento ele sempre super bem e ele só me esculhamba. Mas não tem problema. Vamos lá. Assim como eu te conheço, Sheila, há 20 muitos anos, 20 muitos anos, 25, 26 anos. Eu e o Léo, nós temos uma amizade de 20 anos, que foi em 2006, o Léo foi meu aluno no cursinho. Ah, que legal. E eu lembro que eu passei uma vez um teste, assim, um desafio. E ele não só... Eu não vou... Se a gente tivesse tempo, eu ia contar o desafio. Pode contar. Não vai ter tempo. É longo, mas é muito interessante. Talvez um dia a gente faça um outro podcast, aí eu vou contar do Léo com mais detalhe. Mas ele não só resolveu o desafio, que era a solução que eu estava esperando, como ele me apresentou uma solução alternativa que eu não sabia. Então, ele já te deu uma aula. Ensinou o professor dele. Uhum. Muitos anos depois, eu estava indo fazer um doutorado na Inglaterra e o Léo estava indo começar a trabalhar no Google. Que, por sinal... Eu digo que o Léo trabalhou no Google porque foi meu aluno, e ele disse que apesar de ter sido meu aluno, que ele entrou no Google. Enfim, mas o Léo é um menino brilhante. A gente daí na saída para Londres, a gente ficou muito amigo. O Léo se tornou um super engenheiro de software do Google, e depois de 13 anos, né, Léo, trabalhando lá, 12, ele resolveu sair e devagarinho eu tô trazendo ele de volta eu não, né, mas eu tô tentando convencer ele a trabalhar no Brasil, e um dos... A gente quer convencer também. Vocês já estão ajudando muito, vocês já trouxeram o Léo para fazer uma série de coisas com vocês, né? Sim. E, enfim, essa amizade bonita aqui, ela segue desde então, e agora a gente tá num projeto junto educacional, que depois a gente conta também. Sim. Tem a ver, acho, um pouco com a nossa conversa. Legal. Vamos ver o que tu faz aí da minha... Vamos ver como é que tu vai retribuir essa apresentação. Enfim, Gabriel... Meu professor desde 2006, ano que o Inter foi campeão do mundo. Colorado. Não, mas eu acho que foi uma amizade de muitos anos e são esses encontros da vida, né? Talvez a gente ficou muito amigo naquele ano que eu fui o aluno, eu achava ele um professor muito bom, mas a gente acabou se encontrando o quê? 3, 4 anos depois. Logo, quando eu estava indo para Londres, o Gabriel estava indo para Londres fazer o doutorado dele, a gente ficou muito amigo lá. E ele te inspirou de alguma forma? Sim. Eu acho que ele ensinava geometria e probabilidade, né? E análise combinatória, que são... aí vai, talvez, apesar de, ou por causa dele, eram algumas das minhas matérias favoritas. E eu gostava muito de fazer essa resolução de problemas, esse tipo de coisa que o Gabriel, inclusive, que é o começo da nossa amizade, são esses desafios lógicos. Eu acho que por muitos anos a gente seguiu se manteve em contato, eu cheguei ao né? ponto, Sheila, de abrir um arquivo, porque eu e o Léo, a gente se encontrava, quase que o primeiro assunto era assim, algum desafio que no Google... ele ou tinha tido que resolver, ou que ele passava, porque o Léo selecionou pessoas para trabalhar no Google depois, quando ele se tornou um engenheiro sênior, e sempre tinham problemas novos que tu percebia se o cara ia ter condições ou não de continuar no Google, se ele resolvesse, ou como ele resolvesse, e aquilo virava assunto para nós. Eu criei um arquivo que depois virou até um curso, que uma vez eu ofereci de Logical Puzzles, que legal. Que era baseado nas nossas nessas conversas. Trocas de vocês. E assim a gente a gente ia tomar cerveja falando de desafio lógico. Sim. Então, era muito isso. E até hoje é um pouco isso. Sim, né? sim. E tu um super matemático.
O Léo é muito melhor matemático. O Léo tem uma capacidade de raciocínio matemático muito melhor que a minha. Isso não é falsa modéstia. Gabriel, toda vez que a gente tem reunião contigo, e a gente te faz algum elogio, tu diz, não, mas o Léo é muito melhor. Mas é verdade. A Mônica tá aqui, não quer aparecer no vídeo, mas ela não é a Mônica. É verdade, né? Mas ele é muito talentoso. Mas o que eu tenho um pouco a agregar, talvez, que o Léo não falou, porque ele não precisa me apresentar mal, mas o que eu acho que é bonito... Nem me deixou que eu te apresentasse. Vai lá. Não, agora continua. Agora continua, termina. Vai lá. Não, é que o que eu acho legal da minha formação, nisso eu tenho orgulho, é a mistura entre a matemática e a filosofia. Uhum. Eu acho, inclusive isso, essa conexão, porque eu tenho dupla formação, essa conexão, e por sinal, é uma outra coisa que me aproxima muito do Léo, porque o Léo é um cara muito interessado em humanidades. O Léo é um super leitor. Eu acho que quando eu apresentei o Léo para vocês, a Mônica tá escondidinha ali do lado, né? Mas quando eu apresentei o Léo para vocês, eu disse que uma das coisas que fazia todo sentido o Léo trabalhar com vocês é que o Léo é um leitor voraz. Eu vou continuar apresentando ele bem. Eu sabia que ia acontecer isso. O Léo tem uma relação, e o pai dele é muito importante para isso. Todo ano, quando o Léo vinha de Londres, o pai dele dava um Saramago para ele de presente. E o combinado com o pai dele é que ele tinha que ler aquele Saramago para conversar no Natal seguinte. Que legal. Assim, e o Saramago, aquilo é só um símbolo de um cara que leu. O Léo leu mais do que eu, né? Mas, enfim, eu estudei muita filosofia e eu acho que a aproximação entre filosofia e matemática, finalmente... a sociedade valoriza essa aproximação de filosofia e matemática, porque nunca se interessaram e agora as inteligências artificiais estão olhando para isso de uma forma... E finalmente eu estou inserido no mercado, digamos. Sim. E agora vocês estão aqui juntos fazendo um projeto no Brasil. Isso. Que projeto é esse? Eu acho que... É educação. É educação. Né? Só para a gente situar as pessoas. Sim. É um projeto em educação e, como disse a Mônica... Educação na era das IAs. E vamos fazer o headline da Mônica, a educação precisa mudar. Uhum. Como? Qual é a contribuição que vocês podem trazer para nos ajudar? E para quem estiver assistindo e quiser fazer alguma coisa. A resposta é 42. Guia do Mochileiro das Galáxias. Sabe essa que eles demoraram milhões de anos para descobrir qual é o sentido da vida, né? E aí calcularam 42. 42. E aí eles tiveram que descobrir por quê. Não, mas é um pouco uma piada porque eu acho que nós ainda não descobrimos exatamente como é que a educação tem que mudar, mas nós viemos fazendo alguns projetos já de longa data. O Gabriel faz muito mais projetos, e aí tu teria que falar, porque tu fala tão bem de mim que eu acho que tu deveria falar de ti também. Não, deixa tu falar. Quanto menos eu falo, melhor. Mas eu acho que o interessante é que a gente, essa semana passada, a gente organizou um evento no Rio de Janeiro, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é onde o Gabriel tem uma pós-doc, né? Isso. Uhum. Que é um projeto que vem um pouco de uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo, que era de trazer pessoas lá do Google. No caso, a gente trouxe a DeepMind, que é uma empresa que foi comprada pelo Google. Que é o braço de IA do Google, basicamente. E da Anthropic, que é a desenvolvedora do Claude, que é um dos modelos de fronteira agora. E justamente nessa semana passada estava tendo um evento de IA, um evento acadêmico, um congresso de pesquisa, com muitos pesquisadores de IA das melhores empresas do mundo, das melhores universidades, no Rio de Janeiro. E aí foi essa oportunidade de alguma coisa que a gente já falava há muito tempo, de tentar fazer um evento, de chamar essas pessoas. E eu acho que o Gabriel é fundador de uma ONG lá em Porto Alegre, chamada Misturaí, então ele tem muito isso de misturar pessoas. E a gente conseguiu fazer um evento super legal, juntando pessoas de diferentes áreas, sociedade civil, terceiro setor, governo, empresas de tecnologia. Muito mais para fazer uma discussão ou tem alguma coisa mais objetiva de já ter algum plano de execução? Chegarei lá, mas exatamente esse é o ponto. O que acontece? O Léo não é um educador de formação e eu sou. E a gente se encontra nesse interesse comum pela filosofia, matemática, mas o Léo tem uma relação muito grande com desenvolvedores assim, de primeiro nível. Sim. Um dos caras que estava no evento, que morou com o Léo 6, 7 anos, né? É o Julian, diz o sobrenome dele. Schreitwieser. Ele é um austríaco que... Não vou nem me arriscar. Ele é nem eu me arrisco. Eu demorei anos para me arriscar. Ele é um dos 7 caras que está num documentário super famoso chamado AlphaGo, que é um documentário sobre uma vitória que a DeepMind teve sobre o melhor jogador de Go, um jogo de tabuleiro como o xadrez.
que aconteceu em 2016. Em 97 teve um jogo famoso, esse talvez tu lembre, a Mônica lembre também, que foi um jogo que o Deep Blue da IBM ganhou do Kasparov. Isso aconteceu em 97. Em 2016, um jogo que se acreditava que não se teria, que as IAs não ganhariam do melhor jogador num curto espaço de tempo, de repente as IAs ganharam essa IA específica chamada AlphaGo. O Julian é um dos caras dos principais desse time, estava lá com a gente. Outros amigos do Léo, da DeepMind, brasileiros, tem uma menina, por exemplo, uma menina de João Pessoa, super interessada em educação, que quer fazer educação de ponta, de fronteira, e aí o nome do evento, IA de Fronteira e Educação. A ideia, então, era ver o que essa galera está fazendo, o que acontece com uma IA generativa, o GPT, né? O que acontece por trás para fazer o GPT entregar o que ele entrega, né? E a nossa aposta é que a educação, e daí a gente vai um pouco na direção das mudanças que tem que ser feitas na educação, é que a gente não olha para isso, a gente não está pensando qual é que é a matemática que não só que um desenvolvedor tem que aprender para ser um bom desenvolvedor daqui a 5, 10 anos, mas que um cidadão vai ter que entender para ele viver numa sociedade que vai ser mediada por inteligência artificial. O que vai acontecer? Sim. Já está acontecendo, por exemplo, na saúde. Na saúde, muitas decisões não é mais um médico na sua intuição que toma, é uma IA que diz faça isso ou aquilo. Mas um tribunal, nos Estados Unidos já tem casos, a decisão, culpado ou inocente, parte dela já é jogada para IA, e isso vai aumentar, né? E nós, enquanto sociedade, o que a gente precisa saber para aceitar, não aceitar, entender onde é que está o problema? Então, a nossa aposta é que a gente precisa entender uma matemática, uma ciência da computação, um pouco de programação, para saber viver nesse mundo que vai ser atravessado pelas inteligências artificiais. Esse é um dos elementos. A Mônica nos provoca muito. É que eu e a Mônica, a gente conversa, tu sabe, a Mônica ali, né? A gente conversa muito sobre educação de um modo geral, a gente é muito frustrado com as coisas que não avançaram. Sei lá, veio o novo ensino médio, daqui a pouco voltou. O novo ensino médio tinha todo um olhar de integração, interdisciplinaridade, sair daquela matéria mais dura, estimular a leitura, fazer coisas diferentes, e de repente voltou atrás. Aí, o que eu acho, eu concordo com o Léo, eu ainda não sei muito bem qual é o caminho, mas vai mudar e vai mudar numa direção que não vai ter com uma energia que não vai ter como segurar, porque quem não tiver disposto a se reinventar nesse mundo vai ficar para trás, em qualquer profissão, na educação, com certeza. Agora, não se fala mais em educação sem mencionar IA. Não existe mais, na opinião de vocês. Porque a gente que trabalha com muitas escolas, e aqui na BET, por exemplo, que o ano passado gravei alguns podcasts com algumas pessoas que disseram, bom, na China, por exemplo, não existe mais escola que não se trabalhe com IA o tempo inteiro. E as crianças estão aprendendo a programar o que a IA vai responder. Mas aqui... Vai lá, Léo, vai lá, depois eu só queria fazer um comentário que eu acho que surgiu no nosso evento, mas é que tem dois lados. Um é o educar para e outro é o educar com. E eu acho que muito se fala do educar com a IA, né? Eu acho que aqui neste evento deve ter muitas pessoas trazendo como é que tu traz a IA. E o foco de vocês é muito mais educar para. Ou seja, perfeito. Né? Uma das coisas que eu digo um pouco é a intuição que a gente não tem de como funciona um GPT, que é como é que pode ser que ele erra coisas básicas, como é que pode ser que ele não sabe contar, ele não sabe somar números, mas ele consegue ganhar um prêmio na Olimpíada de Matemática. A gente está com a Ingrid Finger chegando aqui, chama ela para cá, ela vai gostar de ouvir essa conversa. Entra aqui, vem cá. Então, eu acho que não é só trazer a IA, como é que tu coloca ela na sala de aula, mas é como é que tu entende o que ela está fazendo, como é que tu forma a nova geração de pessoas que vão estar programando IAs, e como é que tu forma pessoas que vão entender... É isso, eu acho que quando a calculadora surgiu, as pessoas olhavam, mas a calculadora consegue dividir 2 números gigantescos e exponenciá-los, mas ela não sabe a receita de um bolo. Eu acho que tinha um... E qual é a explicação para isso? Porque isso acontece. No Elefante, por exemplo, a gente faz um teste de fluência e a gente consegue fazer coisas que são extremamente difíceis, mas uma coisa
absolutamente simples, que é fazer com que a IA identifique uma palavra específica, a gente não consegue. Né? Justamente. Eu acho que tu tá por dentro disso, não sei se a Mônica já compartilhou contigo, mas enfim, tem coisas que são extremamente complexas que a gente consegue fazer e coisas simples que não. Justamente, eu acho que o que o Gabriel e eu trouxemos nessa questão de educar para as IAs é tentar entender, que entendendo a matemática por trás, entendendo a ciência da computação, entendendo um pouco, tirando um pouco, abrindo o bonnet do carro, como é que é o capô, e olhando um pouco ali por dentro, a gente consegue entender, é por isso que ela faz isso, é por isso que ela faz aquilo, ela é boa nisso, ela não é boa naquilo, né? E vocês acham que todas as pessoas deveriam ter esse letramento? Sim, mas eu queria adicionar uma coisa. Tá. Que é um elemento, que é o seguinte, a gente fala em educar na era das IAs, e aí eu acho que entra muito o elefante letrado e o que o elefante letrado traz. Porque o elefante letrado, a gente pensa, poxa, ele traz uma coisa que sempre se fez, ou sempre se né? fez e precisa se fazer. Não, aí é que tá, Leitura. aqui que eu quero chegar. Educar na era das IAs não necessariamente significa educar com um computador na frente ou só educar, ou só ensinar a matemática que está por trás, etc. Muitas vezes é apostar também, tanto quanto ou até mais na direção contrária. É perceber que as IAs, muitas das coisas, que, sei lá, formar um contador hoje, talvez quase não faça mais sentido, sabe? Porque o advogado, muitas das coisas que os advogados fazem não vai fazer mais sentido. Não que o advogado em si suma, mas, enfim, uma série de tarefas. Sim. Mas, por exemplo, formar um ator de teatro, sabe? Estimular o jovem a fazer exercício. E daí eu chego no elefante letrado, sabe? A leitura que cada vez menos se lê, ou se lê assim, calmamente, sabe, sentando e ficando aquele tempo, que coisa que a gente fez e que tanto eu elogiei o Léo, de saber entrar num outro mundo e que a IA, pelo jeito que o mundo das IAs é organizado, a gente não faz, só que a gente perde muita coisa por estar atravessado demais pelas IAs. Então, educar na era das IAs muitas vezes é olhar, e claro, a gente tem que achar que é importante ler, né? Sim. Talvez não seja, eu acho que tá, mas vocês têm certeza que eu acho que é. Mas, eu não conheço nenhuma pessoa que ache que ler não é importante. Isso, né? mas enfim, o que eu quero dizer é assim, ó, a gente parte desse pressuposto, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente tem que achar que é importante expressar afeto e que o teatro é uma das formas mais lindas da gente se conectar com narrativas diferentes, com uma ficção, com afetos, e a gente tem que acreditar nisso, né? E se a gente acredita nisso, talvez aqui resida o humano, então educar na era das IAs não necessariamente é só fazer. O que a gente está propondo até é explicar para as pessoas o que é essa ferramenta, como é que ela funciona, etc, etc. Mas olhar a educação na era das IAs é olhar de uma forma mais ampla, né? E nesse sentido, eu tenho certeza que o Léo, por mais que ele seja um desenvolvedor mergulhado lá no Google, ele concorda com isso. Totalmente. Léo, no Google, o que tu fazia? Eu era engenheiro de software no time do Play. Play Developer Console. Quando você vai publicar um app no Google, para Android, tu publica ele no Google Play, e eu trabalhava no Developer Console, que é o console de desenvolvimento para os desenvolvedores. Então, entendi. Empresas, Elefante Letrados, se tiver um app no Android, estaria fazendo isso com o Play Developer Console. Entendi. Bom, e o Gabriel nos apresentou o Léo, e o Léo nos ajudou a desenvolver uma plataforma que, inclusive, eu acho que foi tu mesmo que deu o nome de Tromba. Eu até registrei agora, eu registrei o site do Tromba, pra gente, quem sabe, colocar lá como uma ferramenta única, como braço do elefante. Conta pra nós, já que a Mônica não quer falar, conta pra nós como é que foi o desenvolvimento do Tromba. O que ele significa? Tu sabe explicar? Eu acho que Chama a Mônica. Chama a Mônica, vamos ver se ela se apresenta aqui. O Tromba, ele começou e ele ainda evolui. Eu acabei de mandar uma atualização grande, nova agora, mas ele vem como uma ferramenta interativa
que ele começa lá a gente fez uma primeira reunião que tu estava presente, depois eu vim algumas vezes, e era um pouco essa tentativa minha de entender o que a Mônica quer. Aham. E o que a Mônica queria, eu posso explicar. A nossa biblioteca ela é toda nivelada e a gente faz um teste de fluência para ver qual o nível de fluência daquele leitor. E é muito importante que a gente dê para o leitor o que ele tem condições de ler, o que ele tem fôlego para ler, para ele não desistir. Porque muito do que a gente percebe é que os alunos acabam desistindo de uma leitura porque é um livro muito complexo e eles ainda não têm fôlego para aquele tipo de leitura. Então, quanto mais próximo do que ele tem condições, e aí, se ele vai lendo e se desenvolvendo, ele vai ter condições de chegar lá. Só que para ele chegar lá, é como na academia, tu não vai chegar a fazer um exercício e ficar bombado, né? Vai construindo aos poucos, e a leitura é isso. Então, a gente precisava de uma ferramenta que pudesse avaliar a complexidade textual. E aí, então, entra o Léo para nos ajudar. Primeiro, a gente achou que seria o Gabriel a nos ajudar. Ele, não, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tinha mesmo. E eu quero dizer que não fui eu. Eu me dei conta muito cedo que a Mônica, digamos assim, o Tromba, ele é uma ferramenta para ajudar a Mônica a fazer os experimentos todos, os cálculos todos, com as diferentes métricas, com as diferentes questões, para que ela pudesse explorar tudo. Né? Porque no Elefante, tudo que a gente faz é com pesquisa, é com estudo, não é nada assim, a la louca, moda Miguelão, Sim. Com muito estudo, como tu tem percebido. Exato. E eu me dei conta que a Mônica precisava de uma ferramenta customizada, porque realmente é uma tarefa muito árdua, muito complexa de avaliar tudo aquilo, e a gente, eu acho que o primeiro dia, provavelmente, nós trabalhamos que a Mônica me dizia uma hipótese, eu ia ali, validava com os dados, eu fazia um programa e logo eu me dei conta, não, isso aqui não vai dar certo, essa velocidade. Então, o Tromba meio que surge, eu passei um fim de semana, eu acho, tive essa ideia, passei um fim de semana programando uma interface em que a Mônica pudesse fazer as experiências dela. E testando. E aí, desde então, acho que a evolução do Tromba vem sido isso. Eu quero fazer tal coisa. E aí a gente vai criando mais. Posso provocar o Léo a usar exatamente esse exemplo, porque eu acompanhei um pouquinho no início o Léo e a Mônica e a Sheila concebendo isso, né? E eu lembro bem, o que eu quero aqui fazer uma certa enaltecer a inteligência artificial que o Léo usou também para desenvolver a inteligência artificial, essa ferramenta específica de inteligência artificial. Ele usou a inteligência artificial também, usou o conhecimento dele técnico, matemático, de ciência da computação, mas por trás tinha uma inteligência humana, claro, que também foi do Léo, ele interagindo com a inteligência artificial, mas era da Mônica pensando muito em cima, porque a Mônica, eu lembro bem, a Mônica tinha um computador, assim, uma tela do computador lotada de informações, e que ela ficava duelando com aqueles dados, mas não era só o duelar com os dados, ela tinha pensado tudo sobre o desenvolvimento, não sei se chama cognitivo ou não, mas da capacidade de leitura, capacidade de compreensão, e eu acho que isso é muito importante, essa simbiose entre o humano, a inteligência humana e a inteligência artificial, tanto que eu usei a expressão, a gente tem falado muito de inteligência artificial como uma inteligência aumentada. Não sei se tu consegue comentar um pouco o que eu acabei de falar em cima disso, não? Eu acho que é interessante já que a Mônica não quer falar. Não, mas Daqui a pouco ela vem. Se tu quiser, a gente troca, tu faz um pouquinho. Não? Tá. Mas justamente a Mônica, ela é o cérebro por trás. Isso. E isso é muito importante, Léo, desculpa, mas só para acrescentar, claro, da gente falar, porque deixar a inteligência artificial trabalhar sozinha, ok, ela pode te dar um resultado. Agora, quando tem penso pedagógico por trás, quando tem quem sabe o que fala e o que faz por trás, faz toda a diferença. O ganho, ele é exponencial. E eu acho que isso justamente é uma coisa... Quando a Mônica me procurou, a primeira coisa que eu pensei foi, a gente vai criar um algoritmo aqui, fazer uma regressão, vai fazer... E ele vai cuspir um número e vai ser essa... E a Mônica, não. 42. Exato, mas justamente, ela não queria o 42. E o Tromba, para pegar um pouco o gancho do que o Gabriel falou, é um processo colaborativo muito interessante, porque, de certa forma, tem uma... Eu tento entender a Mônica e traduzir isso para
tanto para uma análise Linguagem, tipo, estatística, isso. para uma linguagem estatística de análise e para uma programação. E aí eu uso uma IA para me ajudar a programar para que esse ciclo seja muito rápido. Eu acho que no começo a gente fez um progresso muito rápido, porque esse ciclo fica muito, digamos assim, eu acho que graças a IA e as ferramentas de hoje em dia, a gente consegue ter um ciclo muito rápido de iteração. Sim. Então, a pessoa como a Mônica, eu e a IA juntos... Sim. Junta gente boa, dá certo. Exato, e ela meio que amplifica essa interação. Sim. Né? E no Tromba, para quem está nos assistindo, e enfim, a gente explicou um pouco como funciona, nós colocamos milhares de textos lá dentro para poder classificar o que é um texto mais difícil, o que é um texto mais fácil. Quer falar alguma coisa? Eu repito aqui? Não? Tá. Bom, e como é que a gente pode estar mais junto e fazendo mais projetos pela educação, pelas crianças, pelo futuro da nação? O que vocês enxergam de parcerias possíveis? Eu vou contar um movimento que eu e o Léo estamos fazendo no Rio de Janeiro e que a gente pode, por exemplo, começar a mobilizar Porto Alegre, mas vocês podem se juntar ao movimento no Rio também. Hoje, aqui em São Paulo, eu estava numa reunião num movimento correlato, mas eu vou contar desse movimento. Então, esse evento que a gente organizou, eu e o Léo chamava IA de Fronteira e Educação. Qual era a ideia? Era aproximar esses desenvolvedores que eventualmente não estão pensando como é que a educação básica, e mesmo a educação superior, deve funcionar para dialogar com a matemática, com a ciência da computação que eles fazem, e os educadores que muitas vezes... Hoje eu estava numa reunião e me chamou a atenção isso. Ainda não caiu a ficha que a gente... Mais perto do microfone. A gente não caiu a ficha, por exemplo, de uma coisa básica. A gente tem que ensinar mais probabilidade estatística na escola. Então, o básico, tá? Ou um pouco de álgebra linear, ou tantas outros desafios lógicos que a gente gosta, etc., e que isso vai ir preparando, e mesmo outras coisas mais técnicas. O que é o arquitetura transformer do GPT, que é Generative Pre-trained Transformer, né? E dá para explicar o que é esse transformer para um aluno de ensino médio, sabe? Mas para isso tu precisa um pouco ter essa galera lá que está fazendo isso, dialogando com os professores. Bom, dado esse cenário, a gente aposta que isso é importante, que é interessante fazer isso, mas e aí entra vocês... A gente aposta que isso vai acontecer se a gente conseguir montar um ecossistema interessante. A gente chama lá de quádrupla hélice, que é juntar poder público, e a gente tem poder público, a Secretaria de Ciência e Inovação, o secretário é bem nosso amigo, escolas, professores e gestores, a gente tem lá academia, alunos e professores, especialmente da área da ciência da computação. A gente tem terceiro setor, uma das coisas que a gente fez foi visitar a comunidade da Maré, né? Então a gente já existe a Uniperiferias que já está com a gente, e assim a gente está montando um ecossistema para que essa discussão seja realmente plural e que cada um ajude com a sua expertise. Certamente o braço de desenvolvimento que vocês têm é útil para isso, sabe? O braço de IA, digamos assim, que é o Léo, mas são as meninas que estão aqui também, que é a parte de tecnologia que vocês têm muito boa, né? Mas daqui a pouco é o espaço de podcast. Gabriel, e essa discussão vai nos levar... Para onde a gente está olhando? Bom, tem uma coisa, daí tem a ver com a Mistura aí, que o Léo falou há pouco, que é essa ONG que eu tu tem em Porto Alegre. Criei em Porto Alegre, né? O que faz a Mistura aí? Como diz o nome, a Mistura aí, a ideia da Mistura aí é misturar mundos. Classes sociais diferentes, classe média, periferia. Daí pergunta para quê? Olha, para que essas pessoas comecem a andar mais juntas e que comecem a pensar soluções que não sejam soluções isoladas, que as pessoas tenham menos medo de dialogar, etc, e que estejam mais juntas. Porque a aposta é que, no fundo, é uma aposta na inteligência coletiva, nos afetos coletivos, numa integração maior, né? Então, a gente aqui, a gente aposta que o Léo, porque a gente vê isso acontecendo com a gente, o Léo, que sabe mais matemática, essa matemática de fronteira do que eu sei mais educação do que ele, eu sei como traduzir aquilo. Então, quando a gente se entende aqui, eu entendo um pouco mais da matemática, o Léo entende um pouco da educação. A gente está aqui hoje, por exemplo, o Léo queria vir num evento de educação. O Léo que quis vir nesse evento aqui, né? Então a gente quer entender um pouco o que está acontecendo. É mais novidade para ele do que para mim esse evento. Mas se a gente fosse num evento de tecnologia,
de ponta. Sim, seria mais novidade. Aí pra ele ti. estaria me traduzindo coisas. Uhum. Mas enfim, e é desse encontro, dessas complementaridades que a gente aposta. Daqui a pouco tem um startupeiro lá, uma edtech, inventando uma solução. Eu nunca escutei essa startupeiro pela primeira vez hoje. Achei ótimo. Talvez eu tenha termo. acabado de inventar o termo, não sei. Mas enfim, eu acho que desses encontros aí é que a gente aposta que vão sair soluções que a gente ainda não sabe direito quais são. Mas olha o que a gente fez. A gente fez um evento, 150 pessoas presenciais, a gente botou um QR Code, criou um grupo de WhatsApp, mas a gente não vai ficar só no grupo. Dia 18 agora, a gente vai ter uma reunião presencial, a gente acredita que umas 30, 40 pessoas. O grupo é incrível. É exatamente isso. Acadêmico, dono de startup, poder público, pessoal da Fiocruz, o pessoal... É incrível o grupo lá. E o que vai sair disso? Vamos ver. Né? Então, mas antes, onde a gente quer? A gente quer chegar e produzir produtos educacionais ou metodologias de ensino que aproximem essa educação de uma educação onde se compreenda a tecnologia, porque a nossa aposta é assim, ao contrário da Air Fryer, por exemplo, que a gente quer que ela funcione, a gente não quer saber por que ela funciona. A gente acredita que entender o porquê que a IA generativa entrega aquilo vai ser fundamental para a gente usar ou não usar num tribunal, por exemplo. Né? E a Air Fryer a gente só quer saber se fritou direitinho, sem usar óleo ali. Tá, sim. Né? A preocupação hoje é o uso, porque hoje em dia já tem muitas sentenças e já tem muitos processos, já tem em todas as áreas, que é só a IA. E se a IA tiver muito distorcida, a gente precisa entender, entendeu? A gente precisa, pelo menos essa é a nossa aposta. Eu ainda não acho que as pessoas estão suficientemente curiosas pelo funcionamento, pelo T do GPT. Sim. Sabe? Bom, o que é um token, o que é um vetor, o que é um, sabe? Estão muito mais preocupadas com o uso e como aquilo pode me ajudar hoje na vida não que isso não seja, dia a dia. Não que isso não seja importante, claro que não, claro, né? mas é importante saber. Vocês trazem uma discussão relevante para pelo menos fazer pensar, né? Legal. Olha, eu disse que eu ia roubar vocês 10 minutos, eu não sei quanto tempo a gente tá. 30? Vocês querem falar mais alguma coisa? O Barba tá olhando assim, né? Deu, né? Não, mas é que é uma delícia ouvir pessoas que têm o que falar e que, enfim, podem nos ensinar e inspirar a olhar para outros caminhos de fazer a educação, né? Porque é verdade que a educação do jeito que está, o aluno não quer mais ficar na sala de aula, né? Então a gente precisa educar as pessoas. A gente vive numa sociedade que todo mundo tem que estar bem organizado, né? E a educação faz parte disso. Tá, gurias, então, muito obrigada. Mônica, tu quer perguntar mais, quer falar alguma coisa? Quer te pronunciar daí de longe, não? Então tá. Bom, Léo, muito obrigada. Gabriel, muito obrigada. Amei ter vocês aqui conosco e vamos marcar novas conversas. Né? Foi maravilhoso. Né? Contem conosco para qualquer divulgação, para qualquer projeto. A gente vai adorar estar com gente boa como vocês. Obrigado, querida. Ótimo, muito obrigada. Obrigado. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.